Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho a termoquímica agora. A termoquímica é a relação, né, do calor e da energia nas reações químicas, ok? Toda reação química que envolver calor, liberação, absorção de calor ou energia, a gente está falando da termoquímica. Vamos falar de um pouquinho da teoria agora, né? Aqui a gente tem uma representaçãozinha, usei um símbolozinho aqui para representar o triângulo da combustão, né? Então a gente precisa de 3 fatores para que aconteça a combustão. Qualquer reação química, a gente está falando de combustão, ok? Qualquer reação que envolva calor, né? Normalmente uma reação de combustão. Então, tem reações que envolvem calor, mas que não são de combustão, porque às vezes elas estão absorvendo o calor de alguma forma, ou mesmo que elas estejam liberando o calor, não está tendo a queima de um material. Mas a reação de combustão é muito importante, que ela é bem presente nos combustíveis, na queima de combustível, nos processos industriais. Então é legal a gente saber um pouquinho dela. Então, o que precisa para ter uma reação química de combustão? Precisa de um combustível, ok? Então o que seria o combustível? Qualquer coisa que pega fogo. Então, ó, é errado, um termo errado aí se você disser que o combustível é somente a gasolina e o álcool e o gás natural, por exemplo, né? Porque a gente não considera combustível aquilo que é usado no automóvel, por exemplo, apesar de a gente ter esse pensamento, né, de que o que vai no automóvel que é o combustível. Na verdade, o combustível é tudo aquilo que produz queima, tudo aquilo que entra em combustão, tudo aquilo que pega fogo, ok? Então, por exemplo, papelão é combustível, papel é combustível. Você não vai usar papelão no automóvel, mas, né, no tanque de combustível do automóvel. Mas ele é um tipo de combustível não utilizado nos carros, nos veículos, mas é um tipo de combustível, ok? A gente precisa de um comburente. O comburente é o oxigênio. Não existe queima se não tiver o oxigênio, ok? Sempre que tiver alguma coisa pegando fogo, tem oxigênio reagindo junto. Então, uma vela quando está pegando fogo, um incêndio numa floresta, sempre tem oxigênio. Uma vela, por exemplo, ela apaga quando você tampa ela com um copo, que de uma maneira mais simplista, assim, um pouquinho, mas a gente pode dizer que é porque acabou o oxigênio dentro daquele recipiente, ok? E a gente precisa de um calor, uma energia de ativação, uma energia que vai iniciar o fogo, que pode ser um fósforo queimando, né? Pode ser uma faísca, por exemplo, pode ser o calor do sol, pode ser um raio, tudo isso aí são fatores que iniciam a energia, e aí a gente tem uma reação em cadeia, que aí significa que ela vai queimando, né, e a combustão vai acontecendo enquanto tiver combustível para queimar. Vamos falar um pouquinho da importância do calor e da energia. Tá? Então, olha só o calor e a energia, como eles estão envolvidos no nosso dia a dia. Aqui nesse lado aqui direito, estou representando aqui o Sol está diretamente relacionado a calor e energia. O Sol é importante para nossa sobrevivência, para a sobrevivência das plantas, processo de fotossíntese, para o aquecimento do planeta e dos seres vivos, ok? Olha aqui, ó, mais uma forma. Isso eu estou citando só 3 exemplos, hein? Produção de energia a partir da energia termoelétrica, né? Então a gente produz energia com a ajuda do calor, né? Energia elétrica, né? Com a ajuda do calor. Né? Aqui, ó, os processos de combustão que existem na nossa casa, por exemplo, o aquecimento de um alimento precisa de calor e energia. Então, o calor e energia, a importância do calor e energia é muito significativo nos dias de hoje. Né? Nos processos químicos industriais, você tem reações de calor e de energia, então é extremamente importante. Queria fazer um ganchinho aqui e falar da máquina a vapor e da usina da energia termoelétrica. Né? Vou falar da máquina a vapor aqui. A máquina a vapor foi um dos primeiros processos aqui para transformar energia em movimento. Ó. Então o que acontece? Isso aqui foi usado muito em Maria Fumaça, né, nos trens antigos. Né? Então olha só, uma caldeira aqui, né, uma caldeira sendo aquecida aqui, né, ela tem água dentro, e aí com o aquecimento da água, né, ela começa a virar vapor, e aí tem uma saída bem pequena aqui do vapor, ó. E aí essa saída bem pequena faz com que o vapor saia com muita pressão, né, igual uma panela de pressão funcionando, né,
você tem uma saída de gás muito forte aqui que percorre essa tubulação e penetra nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, ó, ela tem um êmbolo, e aí a pressão vindo para cá, ó, empurra esse êmbolo para lá e faz movimentar essa roda. Aí esse êmbolo retorna de novo, o vapor vem, se condensa aqui, né, que é um condensador para resfriar o vapor, voltar aqui na forma de água e o ciclo continua. Toda vez que o vapor vem empurrado para cá, esse êmbolo é deslocado para lá e depois ele volta na posição normal dele quando o vapor é eliminado aqui e passa para o condensador. Então, a partir do aquecimento da água, né, a partir da temperatura, do calor, você consegue produzir o movimento, a transformação do movimento aqui, e aí gerava energia para deslocar as máquinas né, que puxavam os grandes trens, né. A produção de energia elétrica é muito parecida. Você tem uma caldeira aqui, ó, com calor, tá? Essa caldeira vai mandar uma pressão aqui de vapor que vai girar as turbinas, tá? As turbinas é o princípio de toda a geração de energia elétrica, é a turbina, né? Então precisa ter um giro, precisa ter um movimento. Esse giro ele vai ser transmitido aqui para essa região onde tem um gerador. Aqui tem um sistema com fios, ímãs, bobinas, né? E aí vai gerando a eletricidade e distribuindo para todo o local onde ela vai abastecer. Por exemplo, a nossa usina, a gente não tem, a principal usina do Brasil não é a termoelétrica, né? A Itaipu, que é a hidroelétrica, né? Mas a gente tem usinas termoelétricas que funcionam no Brasil já para compensar, para completar, vamos dizer assim, a falta de energia, né? Porque a Itaipu não consegue dar conta do Brasil inteiro, né? Apesar de ela ser uma usina que tem uma potência muito grande, quase 50% do Brasil é abastecido pela Itaipu, uma região muito grande. Okay, então aqui, processo de produção de energia a partir da termoelétrica. Vamos falar um pouquinho da Revolução Industrial, acho que entra um pouquinho de história aqui no nosso assunto aqui, né? Aqui eu coloquei alguns aspectos. A Revolução Industrial, que está dizendo uma indústria, que é a produção automobilística, né? Que imagem da Revolução Industrial, de algumas indústrias sendo montadas, né, no meio do século passado. E a Revolução Industrial foi muito importante, que a partir daí, né, que eles começaram já se usava, né, mas em grande escala começaram a usar os processos que envolvia calor e temperatura na produção de vários diversos materiais, e isso, por consequência, acaba gerando uma grande quantidade de poluição atmosférica, né? Aqui uma linha de produção de automóveis, né? A frota de automóveis hoje em dia é muito grande, gera uma poluição extremamente grande. Então, o processo termoelétrico, né? O processo de geração de energia por indústrias, por exemplo, né? Ele gera muita poluição, são processos muito poluentes. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho de energias limpas, tá? Só para a gente comparar, apesar do nosso foco ser a termoquímica agora, né? A gente vai falar um pouquinho das energias limpas, ó. Então a energia solar, energia eólica, tá? Essa aqui é uma placa solar, aqui as turbinas, né? Os cataventos de energia eólica, né? Eles produzem uma energia que não gera resíduo, ok? Então você produz energia e você acaba não gerando nada de poluição atmosférica, nem poluição de água, nada disso, tá? A hidrelétrica, um outro que é o que a gente comentou aí da Itaipu, né? É uma outra forma de produção de energia muito importante. Ela não gera poluente nem na água, nem atmosférico, mas ela tem um agravante muito sério. Quando você vai construir ela, você precisa ter uma represa, tá? O que acontece? A queda da água aqui, ó, que vai gerar aquela turbina, igual acontece com o vapor d'água lá, com a pressão do vapor girando a turbina, que é a queda d'água, né? E ela não pode estar... e a represa tem que ter um armazenamento muito grande de água e tem que ter uma região muito grande alagada. Então, para a construção de uma usina hidrelétrica, o impacto ambiental é muito sério. Você tem alagamento de florestas, né? Você tem que deslocar, às vezes, pequenos povoados para outras regiões. Então, um impacto social muito grande também. Mas na questão de poluição mesmo, assim, a hidrelétrica não causa impacto. Aqui a gente tem uma imagem dos biocombustíveis, né?
Então, o biocombustível é uma saída para substituir, por exemplo, os combustíveis fósseis do petróleo, né? Então, a gente tem combustível a partir da cana, a partir do milho, a partir da soja. Esses biocombustíveis, eles são poluentes, ok? Eles geram resíduo de poluição atmosférica, mas em menor quantidade, muito, muito menor do que a queima de combustíveis fósseis como a gasolina, por exemplo, né? E aqui eu vou falar das reações de combustão, ó, que para a gente entender, ó, a gente tem que entender um pouquinho as reações. Na reação de combustão sempre tem um combustível, aqui é o gás metano, tá? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso aqui. Ó. Tem que ter a reação com oxigênio, vai formar o gás carbônico, vai formar água. Todas as reações, ó. Combustível, aqui é o etanol, tá? Aqui está o título de cada uma delas, ó. O etanol aqui, ok? Aqui a gente tem o oxigênio formando gás carbônico, formando água, tá? Olha o outro aqui, ó. C8H18 é gasolina, também pode ser chamado de octano, tá? O combustível está aqui, o oxigênio está aqui, o comburente forma gás carbônico, forma água. Tá? Aqui está dizendo a reação incompleta do butano com produção de monóxido de carbono. Em alguns casos, o que acontece? Ao invés de formar o CO2, que é o combustível menos prejudicial ao meio ambiente, que ele é absorvido pelas plantas na fotossíntese, acaba gerando o CO, que é o monóxido de carbono. Tá? Mas isso é uma reação na falta de oxigênio. Às vezes você tem baixa oxigenação, você não consegue gerar o dióxido de carbono, você gera o monóxido de carbono. Mas a reação química também acontece assim, ó. Um combustível, que é o butano é o gás de cozinha, tá? O oxigênio, formação do monóxido de carbono e formação de água. Então olha o padrão das reações, ó. Sempre a gente tem combustível, oxigênio, gás carbônico e água, ou monóxido de carbono no caso da reação incompleta. Ok? Ficamos por aqui, até mais.